Bom, vamos começar mais um vídeo referente à neurofisiologia, onde nesse vídeo eu irei tratar do exercício de revisão, onde no primeiro quesito diz o seguinte: sobre transporte de membranas, descreva detalhadamente. Letra A, transporte passivo. Letra B, transporte ativo do tipo bomba de sódio-potássio. Então veja bem, o que acontece é o seguinte, né? A membrana ela é constituída por uma bicamada lipídica. O que é lipídio, Carla? Lipídios são gorduras. Então, a membrana da célula, ela contém duas camadas de gordura, certo? Essa membrana, ela atua como uma barreira entre o meio extracelular e o meio intracelular. Ela atua ali como uma barreira, onde ela vai selecionar moléculas, substâncias importantes para o bom funcionamento da célula, ou seja, moléculas que possam entrar no meio intracelular para o bom funcionamento do metabolismo da célula, certo? O que acontece é o seguinte: o transporte passivo, ele é subdividido em dois tipos, a difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão simples, essas moléculas atravessam a bicamada lipídica de forma simples, ou seja, sem necessariamente um facilitador, certo? Por quê? Porque são moléculas lipossolúveis, ou seja, são moléculas que conseguem passar facilmente por essa barreira porque se dissolvem facilmente em gordura. Então, elas não necessitam de nenhum facilitador para atravessar essa barreira, ou seja, para atravessar essa membrana. Então, por outro lado, existem moléculas, substâncias que são importantes para o meio intracelular, certo? Que não são lipossolúveis, ou seja, que não se dissolvem facilmente em gordura. E aí vão precisar de um facilitador para que possam atravessar essa barreira. E esse facilitador são proteínas que estão imersas na bicamada lipídica, ou seja, imersas na gordura, onde elas estão ali imersas atuando como um canal, ou seja, elas interrompem a estrutura da camada lipídica e aí, por esse interrompimento é que essas moléculas vão passar, certo? Então, o que acontece é o seguinte: no transporte passivo, ocorre a partida da molécula de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração. Então, vejam bem, no líquido intracelular, há uma maior quantidade de potássio, certo? Enquanto que no meio extracelular, há uma menor quantidade de potássio. É importante para o bom funcionamento da célula esse equilíbrio, ou seja, esse limite, uma maior quantidade de potássio no seu meio interno e uma menor quantidade de potássio no seu meio externo. Então, o que acontece? No transporte passivo, vai ocorrer um transporte, né, de um gradiente de menor concentração, ou seja, o potássio ele está em menor concentração no meio extracelular. No meio intra, ele está em maior concentração. Mas é importante essa passagem do potássio do meio do extra para o meio do intra. Então, ele vai sair do local onde ele está em menor quantidade, que no caso é do meio extracelular, para onde ele está em maior quantidade, que é no meio intracelular. Ou seja, o sódio ele está numa menor quantidade no meio intracelular, ou seja, no meio interno da célula, e está em maior quantidade no meio externo. Então, esse equilíbrio, esse limite é importante. Então, o sódio, no transporte passivo, ele vai sair do meio onde ele está em menor concentração, que é no caso do meio intracelular, ele vai sair para o meio extracelular, ou seja, transporte passivo, as partículas se movimentam de um meio onde ela está em menor quantidade para um meio onde ela está em maior quantidade, certo? Gravem isso. Então, já vimos a diferença da difusão simples e da difusão facilitada. Na difusão simples, a partícula atravessa a membrana
sem necessariamente ajuda, sem necessariamente um facilitador, porque as moléculas conseguem se dissolver facilmente na gordura da membrana, enquanto que na difusão facilitada as proteínas ajudam a passagem dessas moléculas, porque elas não são lipossolúveis, elas não se dissolvem em gordura. E aí, como vimos, no transporte passivo não há o gasto de energia, né? Ou seja, a energia para a movimentação dessas partículas, ela é própria da partícula, ela é próprio da molécula, né? No transporte ativo, o que acontece é o seguinte: as moléculas, elas se movimentam de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, certo? Ou seja, o sódio, por exemplo, ele vai sair, né, de fora da célula para dentro da célula, tratando-se do transporte ativo. Ou seja, o potássio ele vai sair do meio onde ele está em maior concentração, que é do meio intracelular, para o meio onde ele está em menor concentração, que é o meio extracelular. No transporte ativo, o que ocorre é o seguinte: há um gasto de energia, vai se utilizar uma quantidade de energia da célula, onde essa energia é chamada de ATP, estoque de energia livre da célula. Por quê? Porque ele está saindo de um meio de concentração maior para um meio de menor concentração. Então, para isso, requer energia. Para tirar aquela célula de um meio, aquela partícula, de um meio de maior concentração. Então, ele utiliza a energia da célula. E essa retirada, esse movimento, vai se dar através de uma bomba. Essa bomba é a chamada de bomba sódio-potássio, né? E todas as células possuem milhares dessa bomba, e através delas é que se torna possível manter uma baixa concentração de sódio no citosol, ou seja, no citoplasma da célula, e uma maior concentração de potássio nesse meio interno da célula. Isso é importante para o bom funcionamento da célula. Na difusão simples, vai chegar um momento que vai equilibrar essa quantidade. E não pode haver o equilíbrio. Tem que haver essa diferença, uma menor quantidade fora e uma maior quantidade dentro, para o bom funcionamento da célula. E isso só é possível através do transporte ativo, né? Então, por meio dessa bomba de sódio-potássio, é que ela expele o sódio do citosol, né, do meio interno da célula, e assim introduz o potássio, utilizando a energia, o estoque de energia livre da célula, que é o ATP, certo? Qualquer dúvida, me procurem ou pelo Face ou pelo WhatsApp.